Olá? Tem alguém aí? O que você está fazendo? Como você veio parar aqui? O que a ciência explica ou não explica sobre a origem da vida? Para esse assunto existem 3 tipos de pessoas. Primeiro, aquelas que têm certeza absoluta de tudo. Inclusive elas têm absoluta certeza que viemos do barro e ponto final. Existem aquelas que têm absoluta certeza de que elas vieram do nada. Que o nada fez, foi lá. E tem aquelas que estão mais perdidas do que cego em tiroteio. Não sabem de onde vieram, nem para onde vão, nem o que estão fazendo aqui. E é para essas pessoas que eu estou fazendo esse vídeo. Porque se você tem certeza absoluta de qualquer coisa que seja, ou de que você veio do barro, ou de que você veio do nada, nem precisava você estar aqui. Porque as suas certezas, as suas convicções são fortes o suficiente para não precisar você buscar mais nada. Mas, se você, assim como eu, acha que tem alguma coisa sem explicação, que ou estão nos enganando, ou de alguma forma precisa saber mais, vem comigo, que esse vídeo é o primeiro de uma série onde eu abordo outras hipóteses para a origem da vida, e no final você vai dizer: ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Porque meio que as duas teorias, tanto a da criação quanto o do Big Bang, elas meio que se encaixam no final. Então vamos lá. De onde viemos? Antes de eu entrar definitivamente no assunto, os slides que eu vou colocar, vídeos, tudo vai ficar disponível para download dentro do site. Vou deixar os links na descrição do vídeo. Então, esse é o telescópio James Webb. Ele está fazendo muitas descobertas surpreendentes sobre o universo. E entre elas, algumas estão colocando em xeque a teoria do Big Bang. No entanto, oficialmente, ela continua sendo a teoria aceita pela comunidade científica de um modo geral. E apesar de o termo teoria se referir, na verdade, a uma hipótese científica, aqui nesse vídeo eu vou entrar em detalhes específicos sobre isso. Se você quiser que eu faça um vídeo sobre isso, deixe nos comentários e depois eu coloco o vídeo nos cards ou na descrição. Voltando, por outro lado, temos as comunidades religiosas que defendem a criação, lá de Adão e a sua costelinha. Inclusive, há um termo em latim atribuído ao filósofo grego Parmênides, que é ex nihilo nihil fit, e significa nada surge do nada. Para mim, tanto uma teoria quanto a outra é meio esquisita. Mas enfim, o assunto desse vídeo é, afinal, o que é a vida? Mas o que a biologia diz? De acordo com a biologia, a vida é a qualidade que distingue um ser funcional e vital de um corpo não vivente ou pura e simplesmente da matéria química. Aí no dicionário, conjunto de propriedades, atividades e funções, replicação, mutação, reprodução, entre outras, que caracterizam e distinguem um organismo vivo de um morto. Continue do mesmo tamanho. Outras definições. Mas uma das definições de vida que tem sido muito empregada pelos cientistas é apresentada pelo Instituto de Astrobiologia da NASA. Um sistema químico autorreplicativo que evolui como consequência da sua interação com o meio. Bah, Wikipedia. Vida é uma característica que distingue entidades físicas que têm processos biológicos. Enfim, a biologia é o campo da ciência que estuda a vida. Uns dizem que Tales de Mileto foi o primeiro biólogo, outros dizem que foi Aristóteles. A Ayurveda já estudava isso há mais de 5.000 anos. O fato é que, oficialmente, lá se vão 200 anos de estudos e a dita cuja ainda não tem uma definição para o que é vida. Definido ou não, o fato é que não tem como a gente avançar nessa busca sem o amparo da ciência. Inclusive, esse vídeo complementa um PDF que eu escrevi, onde eu conto como eu superei a depressão. Eu vou deixar na descrição, é gratuito. E nesse e-book, eu abordo a necessidade de lógica para se chegar numa compreensão, uma resposta minimamente aceitável. E voltando, então eu aproveitei para buscar referências em algum nome de peso na comunidade científica. Eu procurei por um brasileiro, porque o que eu observo é que o brasileiro tem uma síndrome de vira-lata, de sempre se colocar lá para baixo e enaltecer os estrangeiros. E eu fui procurar se tinha algum brasileiro que tivesse nome e que estivesse na comunidade científica, que fosse respeitado para eu poder pegar a opinião dele. E então eu cheguei em Marcelo Gleisi. Então aqui nós temos a biografia do rapaz. É um bom currículo. Físico, astrônomo, professor, escritor, roteirista, pesquisador e professor, membro e ex-conselheiro geral da American Physical Society. Eu encontrei um vídeo dele numa entrevista que ele forneceu para o canal Conhecimentos da Humanidade, onde ele explica sobre o que compõe a matéria.
Eu recortei alguns trechinhos dessa entrevista, porque ela é longa, tem mais de acho que uma ou 2 horas de duração. Eu recortei alguns trechinhos e eu vou deixar o link do vídeo na íntegra na descrição desse vídeo. Vamos dar uma espiada? Nada a ver com a realidade. O átomo não tem essa forma, entendeu? O elétron não é uma coisa que a gente pode dizer, é uma bolinha. Porque o que acontece? Quando você descobre o comportamento do mundo muito pequeno, e eu sei que vocês prepararam aí uma sequência de imagens que a gente pode visitar agora, você percebe que o comportamento da matéria, das coisas que compõem a matéria, né? Porque nós aqui, né? Nós somos feitos de células, né? As nossas células, quando você pega lá um microscópio muito poderoso, cara, no fim é tudo molécula, e molécula é feita de átomos, e átomos são feitos de prótons, nêutrons e elétrons, e quando você estuda o comportamento dessas partículas muito pequenininhas, a regra muda. Então, depois ele vai explicar direitinho, e inclusive isso aqui é muito interessante, mas não para esse vídeo. Ele explica os detalhes a respeito do experimento da dupla fenda, mas depois a gente vê isso, para entender o quanto isso é importante para a gente compreender um pouco mais sobre o que é a vida. Então, somos mesmo um amontoado de moléculas, e esse carinha aqui é o dono dessa frase. Se você quiser descobrir os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. E quem foi ele? Ele foi um inventor, engenheiro eletrotécnico, engenheiro mecânico, mais conhecido por suas contribuições com o projeto do moderno sistema de fornecimento de eletricidade em corrente alternada. E o que ele quis dizer com essa frase? Que todo o universo é energia, e cada elemento básico conhecido consiste em energia em diferentes taxas de vibração. A diferença entre 2 elementos é a diferença na estrutura atômica e também nas taxas de vibração. Dá uma olhadinha nas imagens que eu criei com a inteligência artificial. Dá uma olhada nesse exemplo que eu coloquei aqui sobre a energia em baixa velocidade, quando ela densifica e é possível ver na matéria, e a energia em alta velocidade, que é aquilo que Einstein defendia. E é igual mc ao quadrado. A energia de um corpo ou de um sistema de corpos é igual à massa multiplicada pela velocidade da luz. Em toda a física, só se encontram 2 ou 3 fórmulas universais tão simples como essa, que relacionam as grandezas físicas fundamentais. A mais famosa equação da ciência, formulada por Albert Einstein, é aceita por muitos como uma verdade incontestável. Aí foram feitos novos testes, recentes, né, para ver se validava, e o resultado foi, sim, continua valendo. Então aqui a gente pode ver a comparação entre a energia densa do ventilador com a hélice parada, e aqui comparando com a energia sutil em alta velocidade com a hélice girando. Então, a gente não vê, mas ela está ali. O fóton veio, bum, bateu no núcleo, se transformou num elétron e num pósitron. Um átomo saiu viajando aqui, e essa colisão foi tão violenta que um elétron saiu viajando aqui, se curvando na mesma direção desse elétron. E um fóton também surgiu aqui, só que a gente não está vendo ele, mas olha que, de repente, esse fóton se transforma em um par elétron-pósitron. A luz se transforma em matéria, a matéria se transforma em luz. A fórmula E igual a mc2 diz quanto de energia está sendo convertida nesse processo e quanto de energia o fóton tem que ter para criar esse par elétron-pósitron. Então, por exemplo, como a matéria e a antimatéria têm a mesma massa, o elétron e o pósitron têm a mesma massa, o fóton tem que ter no mínimo 2 vezes a massa do elétron, mc ao quadrado, onde a massa do elétron é esse negócio aqui, que é 1 milhão de trilhão de quilogramas, ok? Que é a massa muito pequenininha, né? É 1 milionésimo de trilionésimo de 1 quilograma. Mas a ideia é essa, você tem essa mutação entre luz e matéria e essa criação espontânea de matéria e antimatéria. Lindíssimo, lindíssimo. A luz se transforma em matéria, a matéria se transforma em luz. Em circunstâncias muito especiais, no mundo do muito pequeno, se as energias são energias da ordem de energia nuclear. Okay? Então, muito importante esses detalhes. Então aqui ele tá falando sobre um experimento feito no colisor, no CERN. É um colisor que permite fotografar o momento da colisão das partículas. Uma coisa que eu queria salientar aqui tem uma parte que ele fala ali, né? No mundo do muito pequeno. Então, isso abre um gancho para a gente fazer um questionamento sobre o que compõe a matéria. Por quê?
é no mundo do muito pequeno, mas é muito pequeno comparado ao quê? Reserva essa informação. Agora eu vou passar alguns slides, vou passar rapidamente. Se você quiser, você volta, você dá um pause, você tira um print da tela. Lembrando que o material todo vai ficar disponível para fazer download no site, que eu vou deixar o link na descrição. Porque hoje a gente vê que a física quântica é que é a física. A física clássica, aquela antiga, é uma aproximação. Segundo a física quântica, todo objeto do universo, inclusive você, tem um pouquinho de onda em você. A física quântica é a física mais precisa, é a física de maior precisão, é a ciência com maior sucesso na história de toda a ciência. Entendeu? É a ciência, a verdadeira ciência é a física quântica. Ele acabou de falar isso, não foi? A concretude da física clássica vai se desvanecendo como se fosse um nevoeiro. Aquele paradigma de que você ou tem uma partícula, que é uma coisa que é pequenininha, né, limitada no espaço, ou você tem uma onda, que é uma coisa que se espalha no espaço, foi destruído. E você tem que pensar na matéria como tendo o que a gente chama de uma dualidade partícula-onda. Por que isso é interessante? Isso é interessante porque... Por que isso é interessante? Você tem que pensar na realidade como uma dualidade onda-partícula. Tudo é onda e tudo é partícula, porque tudo é energia. Simples assim. Mas espera lá. Se tudo é energia, e os pensamentos? O que são os pensamentos? Então a onda, quando bate no elétron, empurra o elétron. Então ela afeta a posição do elétron. Então o ato de observar, ou seja, de você enviar uma onda para o elétron, afeta a posição. Ou seja, você não consegue determinar exatamente onde o elétron está, porque o ato de observar muda o lugar de onde as coisas estão. Você pode apenas observar com uma certa precisão limitada, que é o tal do princípio de incerteza. Será que significa que eu observar o mundo está afetando o mundo? Essa aqui é a história do esoterismo. Ou seja, se eu pensar de alguma forma positiva e agir de alguma forma positiva, então será que eu estou atuando no universo de forma a transformar a maneira como as coisas acontecem para que o universo então me responda também de uma forma positiva? Certamente não através da física quântica. Então isso não tem nada a ver com a física quântica. Isso é interessante porque hoje a gente vê que a física quântica é que é a física. A física clássica, aquela antiga, é uma aproximação. Se pensamentos não tem nada a ver, então o que são os pensamentos? Vamos lá. O que são pensamentos? Como eles são formados? Cientificamente. Nada mais é do que um grupo de células cerebrais, os neurônios, que se comunicam, passam informação entre si por sinapses elétricas ou químicas. Ok. Quando você pensa, por exemplo, em alguém que há muito tempo não vê, pode ter certeza de que muitos neurônios estão conversando. Fisicamente, o pensamento não é algo tangível, mas os neurônios que se comunicam passam informações entre si. De acordo com a ciência cognitiva, um pensamento é uma representação mental de informações. Uma coisa que retrata outra coisa por ter características que correspondem a essa outra coisa. Mas então, se os pensamentos têm base física e a verdadeira física é a quântica, como não teriam os pensamentos influência na matéria? Se a verdadeira física é a física quântica e os pensamentos têm origem física, então sim, os pensamentos interferem na matéria. Se isso ainda já não fosse assustador, tem mais ainda, porque a gente não falou do placebo. E o que é o efeito placebo? Por que ele funciona? Não existem explicações totalmente estabelecidas. Entretanto, acredita-se que há uma relação com a personalidade daquela pessoa. E o que define a personalidade da pessoa? Senão os pensamentos, a capacidade dela pensar. O que define uma personalidade é a forma como a pessoa pensa. E ela pensa com base naquilo que ela acredita. Então os pensamentos influenciam a matéria. Por exemplo, ter uma opinião positiva sobre medicamentos, médicos e enfermeiros, pode influenciar em uma resposta favorável ao placebo. Olha aqui, 1/3, cerca de 33% dos pacientes apresentam melhora das queixas, independentemente de que natureza fossem. Isso é o quê? É a fé, é a crença. Mas como que a pessoa pode acreditar no placebo? Ela não sabe que é placebo, e ela acredita que aquilo ali está curando ela. O que é isso? É a fé. Como que a pessoa consegue ter fé? Porque ela pensa. Placebo, o nada que cura. Então, é uma fé? Crença? É uma autossugestão? É hipnose? É o pensamento. Aí olha aqui. O efeito do observador confirmado. Átomos não se movem se você estiver olhando. Poucos dias em um experimento histórico, físicos finalmente mostraram
de forma incontestável que Einstein estava errado ao menos em uma de duas de suas ideias fundamentais. Uma delas envolvendo as incertezas e as leis probabilísticas da mecânica quântica. Para não deixar margens a dúvidas, outra equipe finalmente demonstrou de forma inequívoca uma das previsões mais estranhas da teoria quântica. A previsão de que um sistema quântico não pode mudar enquanto o pesquisador o estiver observando, confirmando que o observador de fato influencia os experimentos quânticos. Mas não é o olho, o olhar especificamente, é a intenção do observador, é a consciência, é o observador consciente, não apenas o ato de observar. Não, porque para poder observar você tem que estar consciente. Então é a observação consciente, intencionalmente, que faz com que o elétron se comporte de determinada forma. Então, o ato de observar, pensar no caso, afeta no comportamento do elétron. Logo, nós somos participantes no colapso da função de onda. Portanto, renderizamos a realidade. Ela fica em estado de espera. Existem infinitas realidades prontas esperando pela nossa decisão, pelo nosso olhar consciente. Então somos co-criadores da nossa própria realidade. Porém, realmente não basta só pensar positivo. Tem uns detalhes pelo meio do caminho. Mas lembrem-se sempre o seguinte, que esse par aqui que foi criado, para você manter essa coerência, você tem que ter condições extremamente especiais. Entendeu? Qualquer interferência de calor, de ondas eletromagnéticas, destrói essa coerência quântica. Entendeu? Então, não é que é mole fazer, não tem, é muito difícil fazer. E o cérebro humano é um ambiente úmido e muito quente, entendeu? Para essas coisas acontecerem. Então, infelizmente, tudo indica que não é por aí. Mas é super interessante conversar sobre. Entendeu? Então, se apenas o pensamento positivo não basta para criarmos o que queremos, o que está faltando? Significa que estamos criando o que não queremos? Então aqui, eu vou deixar uma frase de Mahatma Gandhi. Analise e deixe nos comentários o que você acha disso. E se você acha que tem como a gente discordar disso. Porque olha só, nossas crenças se transformam em pensamentos. Os pensamentos em palavras, as palavras se tornam ações, e essas ações repetidas se tornam hábitos. E esses hábitos formam nossos valores e nossos valores determinam nosso destino. Então, no vídeo que eu vou deixar aqui no card, eu vou abordar a hipótese de estarmos criando, mesmo que inconscientemente, uma realidade que não queremos. E as hipotéticas possíveis maneiras de revertermos isso. De deixarmos de criar aquilo que não queremos, talvez inconscientemente, para começarmos a criar aquilo que realmente queremos e de forma totalmente consciente.